Justiça. É o que pede a família de um senhor de 91 anos, assassinado covardemente por um lutador de jiu-jitsu. Para os parentes do seu Bidu, o assassino alega ter problemas mentais. Isso para se livrar de cumprir a pena na cadeia. Justiça! 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 Socorro! Chama a polícia! Quando nós chegamos lá, a cena que eu vi do meu avô era algo assim... É algo assim que eu nunca imaginei ver na vida, sabe? Uma família devastada. Socorro! Um crime brutal, sem sentido. Cometido por um homem descontrolado. Getônio Rodrigues, o seu Bidu, era o patriarca da família Bastos. Com a mente lúcida, dava a entender que, assim como os pais dele, ele chegaria aos 100 anos de idade. Em dezembro do ano passado, o seu Bidu e Dona Rosimar completaram 70 anos de casados. Considerado um homem calmo, o simpático avô gostava era de uma boa prosa. Ele era muito animado, brincava com os vizinhos, com todos nós, né? Aos 91 anos, o seu Bidu já não saía do condomínio. Todos os dias, de manhã e à tarde, ele vinha para o lugar preferido dele, aqui, embaixo do bloco onde morava, sentava aqui numa dessas cadeiras, ficava sentindo a brisa e conversando com as pessoas que passavam por aqui. E o motivo dele nunca sair do condomínio era medo. Ele tinha medo da violência do lado de fora. Jamais poderia imaginar que a violência estava aqui, bem perto dele. E ela chegou pelas mãos deste homem, Lucas Amorim Magalhães, 39 anos, morador de um bloco vizinho. Na tarde do dia 5 de julho, o lutador e professor de jiu-jitsu foi flagrado pelas câmeras na entrada do condomínio. Ele queria bater na mãe, mas ela fugiu. Sem o alvo principal, passou a atacar outras pessoas com um furador de coco. Feriu uma mulher, agrediu o zelador. Seu Bidu, que estava sentado na cadeira, foi a vítima seguinte. Estas imagens feitas de um apartamento mostram o lutador atacando o idoso. Chama a polícia! A mulher que grita é a mãe do Luiz, que também mora no condomínio. Achando que a mãe estava em perigo, ele desceu e presenciou o assassinato do seu Bidu. Ele estava em cima do seu Bidu, ainda desferindo golpes no rosto dele. E assim que ele me viu, ele já foi para cima de mim, aí começou a me golpear. Só na orelha esquerda, Luiz levou 8 pontos, mas o lutador não parou por aí. E aí foi me atingindo no corpo, me atingiu em várias partes, que todos do lado esquerdo. Dei um murro no braço dele, foi na hora que o abridor de coco caiu. E aí ele me derrubou no chão. Ele me derrubou, aí voltou para pegar o abridor de coco e disse que ia me matar. Luiz conseguiu escapar, mas a lembrança do episódio permanece com ele. Na rua, eu fico meio apavorado quando alguém se aproxima de mim. Eu sempre acho que alguém vai tentar me matar novamente. Depois dos ataques, Lucas saiu do condomínio. No caminho, ainda tentou agredir um adolescente e impediu um motorista de prosseguir pela rua. Daniela e os filhos puseram seu Bidu no carro e correram para o hospital mais próximo. Ele ainda estava vivo. Meu filho foi com ele no colo, eu fui no carro na frente, pedindo, pelo amor de Deus, saiam da frente, que meu avô está morrendo. O Lucas seguiu caminhando, ameaçando as pessoas que cruzavam com ele pelas ruas. E só aqui, a 1,5 km de distância, mais ou menos, do condomínio, nesta movimentada avenida, foi alcançado por policiais militares que deram voz de prisão a ele. Mas o Lucas não se entregou, resistiu e confrontou os PMs. Até que o outro PM disparou na perna de Lucas. Mesmo caído e cercado por policiais que chegaram para ajudar na captura, o lutador continuou resistindo, até ser dominado. Ele foi levado para o mesmo hospital onde os médicos lutavam para salvar a vida do seu Bidu. Falei para ele a pessoa imunda que ele era, o verme que ele era, a pessoa do mal. Falei para ele, você é um frustrado, um recalcado, você viu uma pessoa de luz lá no fundo do condomínio e você foi lá, covarde. Na delegacia, Lucas disse que só falaria em juízo.
A delegada Lindalva Lima, que está à frente da investigação, não quis gravar a entrevista, mas me disse que 10 pessoas já foram ouvidas e que ainda faltam outras 4 ou 5. O lutador foi levado para um hospital penitenciário em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Lucas foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará e virou réu por homicídio. Quase 2 semanas depois, a ação penal foi suspensa porque a defesa do lutador entrou com um recurso para avaliação de sanidade mental. Os advogados de Lucas querem provar que ele não podia compreender os atos que praticou. Segundo a lei, um laudo psiquiátrico deverá ser elaborado em até 45 dias. Se ficar comprovado que ele não sabia o que estava fazendo, o lutador deverá ser levado para tratamento em uma instituição de saúde mental. Ele vai ser internado pelo mínimo de 3 anos. E, decorridos os 3 anos, será feita uma nova perícia para saber se ele continua perigoso para a sociedade ou não. Se ele continua perigoso, ele continua lá. Mas se o laudo demonstrar que Lucas sabia o que estava fazendo, a ação penal por homicídio qualificado e 6 tentativas de homicídio será retomada. Ele pode pegar até 40 anos de cadeia. A família do seu Bidu ficou indignada com o pedido dos advogados do lutador. A gente é totalmente contra, porque a gente sabe que o Lucas era uma pessoa sã, uma pessoa lúcida, né? Se já existia essa questão da insanidade, por que a família não fez algo antes? Por que a família não fez uma internação compulsória? Ele era um cara que tinha vida normal, ele dava aula de jiu-jitsu, ele era árbitro de lutas de jiu-jitsu, ele tinha amigos, ele se relacionava muito bem com as pessoas, ele tinha várias namoradas. Na ficha criminal de Lucas já constavam denúncias por fraudes, ameaça e contravenção. Ao saber da morte do seu Bidu, uma ex-namorada de Lucas procurou a delegacia para relatar que foi agredida por ele com um tapa no rosto e que o lutador bateu o carro dela de propósito em uma árvore. A mulher contou ainda que o ex já foi usuário de maconha e LSD. Para esta psicóloga, nem sempre a violência está ligada à condição mental. Pode acontecer de um portador de transtorno mental agir com violência, mas essa relação ela não é uma relação direta. Né? Eu não posso afirmar que as pessoas que têm um transtorno mental, elas são potencialmente violentas ou potencialmente agressivas. O advogado de Lucas preferiu não se manifestar a pedido dos parentes do lutador. Na família do seu Bidu, as homenagens tentam confortar os parentes. Gostava tanto de você. Mas a falta que ele vai fazer, isso o tempo não apaga. A gente não vai esquecer nunca a maneira que o nosso pai faleceu. Ele sempre estava presente ali na cadeirinha dele. Toda vida que eu pegava meu carro para sair, ele estava lá do outro lado. Ai, minha filha! Essa presença que é uma coisa tão simples na vida. Um cumprimento faz falta, ficou um vazio.